Fala galera, marujos e marujas, navegantes deste oceano chamado inconsciente. Hoje eu vou responder a questão do Nicolas, que entrou lá no canal, comentou no vídeo do Capitão Gancho, do filme Hulk, A Volta do Capitão Gancho, e ele fez uma questão muito legal que eu vou abordar aqui, vários arquétipos que tem dentro do nosso inconsciente que nos ajudam nessas conduções, ainda que de maneira inconsciente. Então, já deixa o like, já compartilha, já se inscreve no canal, ativa o sininho e roda a vinheta. Tudo bem, Rafael? Ontem eu assisti Hulk, A Volta do Capitão Gancho pela 30ª vez. Primeira vez com a minha filha. E tem alguns pontos que eu gostaria de trazer, principalmente em torno do personagem Sininho, né? Que é feita pela Julia Roberts. Ai, meu coração. Mas voltando, a cena dela crescida, o beijo, o final dela falando sobre o sonho e a realidade, e quando ela diz que estará sempre esperando por ele. Será que ela não trouxe o Capitão Gancho de volta para roubar os filhos do Peter Pan, já lá adulto, e fazer com que ele voltasse para a Terra do Nunca, para que ela pudesse ter um pouquinho de contato com ele? E agora vem a questão. Você acha que isso foi uma maneira de reconquistá-lo? E outra, seja lá, né, a vontade dele abandonar a família e toda aquela maturidade que ele vivia? E também, essa viagem, será que era porque ele estava cansado da família e o desejo de se libertar voltando ao passado? Cara, Nicolas, essas três questões foram sensacionais e eu vou responder de acordo com as perguntas que você fez aqui para mim na sequência de cada uma delas. Na primeira pergunta, quando você fala para mim, será que ela não ajudou o Gancho a sequestrar os filhos do Peter Pan de propósito? Sim, óbvio que ela fez isso de propósito. E por que ela fez isso? Veja. Dentro do seu inconsciente, Nicolas, existe um arquétipo que o Jung chamava de ânima, que é o seu feminino. Este feminino ele tem a função de projetar a minha necessidade de movimento. Então a minha ânima ela vai me proporcionar desafios, ela vai me proporcionar limites, ela vai me colocar desejos de movimentação, de querer fazer esta mudança. Enquanto que o gancho também é um arquétipo que está preso no inconsciente do Peter Pan, que é aquele medo de crescer, que é aquele medo de ter responsabilidade, que é aquele medo de se desenvolver, que na verdade o Peter Pan, nesse filme aí do Hulk, A Volta do Capitão Gancho, não é que ele faz uma condução natural da infância para o adulto. Ele vai visitar a Wendy um dia e percebe que a Wendy cresceu. E aí ele fala, poxa, você envelheceu e eu sou criança e eu não quero viver essa dor de perder novamente. Então o que move o Peter Pan a sair da infância é a dor da perda. Ele não quer sentir aquela dor de perder novamente. E aí ele faz a promessa de amor para a neta da Wendy. E ele não cresce com o amor da Wendy, mas da neta. Então ele quer fazer uma substituição. É mais ou menos quando dá errado uma relação que a gente tenha e a gente quer continuar com outra pessoa da onde a gente parou. Então, este primeiro feminino, essa ânima lá da minha infância, que é a Sininho, me chama de volta lá no meu inconsciente e fala, ó, existe um pontinho aqui que a gente ainda não elaborou. Então você precisa elaborar isso. E sim, se eu não combater esse meu vilão que tem dentro de mim, eu não consigo ser um bom pai, eu não consigo ser um bom marido, eu não consigo ser um bom profissional, eu não consigo ser um bom amigo. Então, o propósito da Sininho é colocar esse desafio para o Peter Pan para que ele faça essa condução, para que ele elabore esses pontos que estão muito reprimidos lá no inconsciente. Então veja, é simbólico, ele perde os filhos. Esse vilão que tem dentro de mim que eu não enfrentei, ele vai raptar os meus filhos, ele vai me tirar do meu casamento, ele vai me tirar da minha vida profissional de sucesso, enquanto eu não elaborá-lo. Esse é o papel do gancho. O simbolismo do gancho é tirar as coisas que eu fui buscar acreditando que aquilo ali representava o meu crescimento.
e ele precisa de uma resposta. E aqui com isso eu já acredito que eu respondi também aquela sua ideia do Peter querer voar, né, para longe da sua maturidade, fugir da sua responsabilidade. E sim, muitas vezes quando nós voltamos para a nossa infância, quando nós voltamos para algumas questões mais nostálgicas, né? Por exemplo, na minha infância, eu adorava assistir Jiraiya, Changeman, Jaspion, eu assistia Cavaleiros do Zodíaco, eu gostava muito dessas questões, né? Que eram esses heróis, dos Power Rangers lá, a primeira versão, do Tommy, que era incrível, né? Porque ele, fazendo aqui um parênteses, ele tinha um capacete, ele tocava uma flauta sem soprar nela e vinha um dragão que era um robô. Faz sentido nenhum, mas era muito legal. Mas voltando aqui para sua análise, quando ele traz essa ideia de fugir da maturidade, óbvio, quando eu olho lá o Power Ranger, ou quando eu assisto algum desenho, ou maratono lá Naruto e Cavaleiros do Zodíaco, que eu adoro, é óbvio que eu estou falando com o Rafael infantil, quando eu estou falando da minha criança, que tá aqui, ela vive dentro de mim e ela vai trazer essas pulsões. É uma maneira de eu visitá-la, mas eu não posso esquecer que na segunda-feira minha agenda começa e eu preciso atender meus pacientes, eu preciso pagar os meus impostos, eu preciso viver as responsabilidades da minha vida madura. Mas eu fico fazendo essa visita a todos os campos da minha vida, ainda que de maneira inconsciente. E aqui, não a menos importante, mas pelo contrário, eu acho que essa é a mais importante das suas questões, que é a última, que você fala que não seria uma viagem desse Peter Pan adulto, amadurecido, crescido, ele quer voltar para o passado para buscar algo que ele perdeu. Cara, eu não acho que, na verdade, não é isso que acontece. O que acontece? Obviamente que o Peter, ele está muito cansado, né, da vida dele, mas ele esqueceu a essência dele. Se você olhar lá nos históricos aqui do canal, eu fiz uma análise da trilogia De Volta para o Futuro, né? Que são as aventuras lá do Marty McFly com o Dr. Emmett Brown. Naquele filme, traz um pouquinho disso. Então o que o Peter faz? Ele está perdido dentro da vida dele, porque ele começou a conduzir a vida baseado numa perda que ele sofreu no passado. E ele não entendeu por que ele caminhou tudo aquilo. Então chega num momento que ele está perdido, ele já não vê mais sentido na família, ele não vê sentido na profissão, ele não vê sentido nos filhos, ele não vê sentido em nada. Então o que ele faz? Ele faz um regresso, por assim dizer, para o passado, que é mais ou menos o que o Marty McFly faz lá no De Volta para o Futuro. Ele está totalmente frustrado com a família dele, ele volta no passado, ele ressignifica as construções do pai e da mãe, e quando ele volta para o presente, ele não mudou nada na vida do passado dele, ele apenas ressignificou aquelas questões que ele tinha com o pai, que ele tinha com a mãe, as questões de admiração que ele não tinha, né, com esse pai e com essa mãe, e por isso ele se frustrava, porque ele entende que ele era um resultado daquilo ali. O Peter, quando ele volta lá para a Terra do Nunca, ele faz mesmo essa ponte com o passado dele, com o infantil dele, com o cara que fazia bullying, com o cara que me zoava, com o cara que roubava meu lanche, com o vizinho que não gostava de mim, com a menina que eu gostava e que ela zoava com a minha cara quando eu era criança. Tudo isso é o Capitão Gancho, são as coisas que me causam frustração. E eu volto lá para Sininho, que é aquela ideia de que eu sou amado, que eu tenho o colo da minha mãe, a minha sensação de invulnerabilidade, o meu mundo muito seguro, eu brinco, eu me divirto, eu não tenho responsabilidade. Quem nunca já olhou diante do espelho e falou, meu Deus, que saudade do meu problema, se eu ia ter aula ou ter prova, e eu queria ter essa ideia da minha infância e adolescência de novo, que a minha preocupação era se eu ia ter dinheiro para comprar pipoca, se eu ia ter o dinheiro para ir ver o filme que ia lançar. E agora a gente tem outras preocupações. Então isso tudo é o arquétipo da Sininho, é o meu feminino, que me desafia a sair dessa infância de uma maneira mais natural, de uma maneira menos traumática, sem eu precisar fugir daquilo que me assusta. Então essa é a ideia. Nós visitamos o passado para ressignificar alguma pulsão que está vindo no presente, mudar a maneira como eu interpreto as minhas questões, e aqui, quando eu faço essa nova releitura do meu passado, eu consigo ter um futuro
mais ameno, um futuro menos frustrante, que é o que acontece com Peter. Quando ele volta, ele entende o perigo de estar perto de uma janela sem grades, mas ele não proíbe os filhos. Ele começa a ensinar para os filhos que ele não precisa só priorizar o trabalho, que ele não precisa só viver em função dos chefes, que ele não precisa ter uma vida cheia de regras, com medo do que possa acontecer com ele ou com os filhos. Ele ressignifica a história dele e ele consegue viver aquela vida com a família estruturada, com a empresa bem-sucedida, com filhos lindos, com uma esposa que ele ama, porque ele ressignificou o que levou ele até Londres. Ele ressignificou o que levou ele a buscar uma vida diferente da que ele tinha na Terra do Nunca. E principalmente, no final do filme ele dá a espada para uma das crianças. Aquilo ali é o simbolismo daquela questão fálica. Eu deixei no passado o que é do passado. Eu coloquei para ele o que é dele e fui viver o que é meu. Beleza? Nicolas, a sua questão foi sensacional, cara. Eu amei fazer esse vídeo. Muito bom. É bem isso mesmo. Eu quero que vocês comecem a se questionar, comecem a se perceber e sejam mais produtivos nessa ideia de buscar quebrar esses mitos e esses preconceitos em torno da psicologia. Galera, fico por aqui, não esquece do like, compartilha, se inscreve, ativa sininho, faz todo esse rolê e continuem participando. Muito obrigado a todos vocês que preferiram estar aqui do que em qualquer outro lugar. Beijo para quem é de beijo e abraço para quem é de abraço.